Olá pessoal, tudo bem? Você está confinado em casa, em quarentena, que nem a gente aqui? Então, hoje a gente tem uma análise de um artigo, nós recebemos algumas sugestões para falar sobre corrida. E esse artigo em si, ele vai falar bastante sobre esse aspecto e o mais legal, exercícios para serem feitos em casa. Você pode fazer em casa, vai precisar de pouquíssimos utensílios para poder realizar esses movimentos e prescrever para os seus alunos ou quem já corre estiver assistindo, quiser fazer esses exercícios para prevenir suas lesões. Vamos lá. Nós selecionamos o artigo desta revista, Strength and Conditional Journal, que nesta edição os artigos que estão contidos nela falam sobre corrida. E, mais bacana, esse artigo que a gente pegou, ele está free. Vai lá que você consegue baixar e fazer a leitura com calma em casa, ok? Bom, qual é o título dele? Explorando as funções dos músculos laterais do glúteo na corrida, as implicações no treinamento. A autora, a Leisha Fetters, ela vai falar bastante sobre esses músculos, questões anatômicas e funções, e muito sobre exercícios de prevenção. Esse vai ser o nosso foco hoje, lá nos exercícios, falar um pouco sobre eles e o que eles podem trazer de benefícios para corredores, tá? Então ela começa falando esse artigo sobre a relação desses músculos, glúteo máximo, médio e mínimo, na corrida. Não só no plano sagital, não só olhando de lado, mas também nos outros planos de movimento. Então, para começar, o que são planos de movimento? A gente tem aí três planos, que é o plano transverso, onde ocorrem as rotações, o frontal, onde ocorrem inclinações, abduções e aduções, e o plano sagital, que é o plano onde ocorrem as flexões e extensões, onde quando a gente olha a corrida, vários movimentos a gente consegue ver no plano sagital, de lado, mas existe uma série de outros movimentos ocorrendo nos outros planos. E aí ela começa a falar sobre um dos glúteos, que é o glúteo máximo, que ele tem uma implicação muito grande na análise no plano sagital, de lado, que é na hora da extensão do quadril. Que nessa foto aí com o Usain Bolt, a gente consegue ver bem ele fazendo toda essa potência que ele faz, estendendo o quadril, e não só nos sprints e nas corridas de velocidade, mas as corridas de longa distância, o glúteo máximo é extremamente importante. E, consequentemente, dá-se muita ênfase, em alguns casos, ao treino do glúteo máximo, com exercícios como agachamentos, afundos, pontes, extensões de quadril, levantamentos terra, e acaba-se não dando muita, às vezes, importância aos músculos laterais. Ali no caso, é bem importante lembrar que esses exercícios, os afundos existem variações que não, mas todos eles são exercícios bilaterais, ou seja, os dois pés no chão, o que acaba não ter, os glúteos médio e mínimo acabam sendo ativados, mas não com tanta ênfase quanto os exercícios unilaterais. O afundo com os dois pés no chão vai ter um pouco mais que os agachamentos, mas não tanto quanto os exercícios que a gente vai ver no final, tá? Então, quais são as possíveis consequências que a autora traz nesse artigo, falando sobre quando não se treina os outros glúteos? A redução na eficiência metabólica, a redução na economia de energia, possíveis lesões por esforço repetitivo, como fascite plantar, dores lombares, síndrome da banda iliotibial. Claro que não quer dizer que essas lesões ou essas consequências são só por causa do treinamento, da falta de treinamento dos outros glúteos. Mas existe aí, pode ter uma relação em alguns casos. É isso que a gente está querendo trazer aqui, que a autora fala. Tá? Existe bastante brecha aí para a gente debater essas questões que a gente vai falar durante todo esse vídeo. Características anatômicas é um ponto bem interessante desse artigo, recomendo a leitura porque ela faz a relação de cada músculo do glúteo com a contribuição dos movimentos, a origem distal e proximal dos músculos e o que isso pode trazer nos aspectos do movimento. Então vale a pena a leitura, porque a gente começa a entender todo o processo anatômico para ir para a biomecânica e para ir para a prática, para ir para o dia a dia, para explorar aí o aprimoramento da corrida, dos resultados. Então, o que seriam essas contribuições? Por que é interessante? Ela coloca que a fraqueza desses músculos, tem alguns artigos que mostram que na corrida, quando a gente olha de frente, no plano frontal, pode ocorrer uma maior adução do quadril, ou seja, a coxa vai mais para dentro, como se o joelho viesse para dentro durante
a fase da pisada, quando a pessoa coloca o pé no chão. Isso pode trazer uma série de consequências, como aquelas que foi falado no slide anterior. Vai abrir brecha para alguns estudos que estão mostrando que essa adução e outros processos como o valgismo dinâmico, quando uma série de consequências no corpo pode ocasionar isso, não estão tão relacionadas a lesões. Sim, existem artigos que estão mostrando que nem sempre o valgismo dinâmico é a causa de alguma lesão ou tem que ser reparado. Mas o que é importante aqui, pessoal? É a gente ter a visão de como o nosso aluno, como o nosso atleta, ou até nós como corredores, praticando exercício físico, estamos indo ao longo do nosso treinamento. E incorporando exercícios e vendo melhoras, vendo os aspectos da mecânica de corrida, o que está acontecendo, o relato do aluno em relação a isso. Isso é importante, para a gente poder dar uma sequência. Receita de bolo, infelizmente, não existe. Bom, então a gente tem aí uma visão de uma das fases da corrida, e a gente vê aí as contribuições do glúteo médio e mínimo durante essas fases. Então a gente tem aí controle excêntrico do glúteo médio para controlar a adução na fase de contato do calcanhar no solo. Glúteo mínimo ajuda na extensão na fase de saída. Glúteo médio concentricamente pode ajudar na abdução na fase de saída do pé do solo. Então a gente tem aí uma série de fatores do glúteo que ajuda na corrida, no glúteo médio e mínimo, em outros planos de movimento, não só o sagital. Essa ênfase que ela dá no artigo. E claro, aí vai abrir outras questões. E quem não faz a passada com o calcanhar? Quem faz a passada com o médio pé e antepé? Vai ter contribuições também do glúteo médio e mínimo nessas fases, tá, pessoal? A corrida é algo que ainda tem muito estudo sendo feito, tem muitas questões abertas a serem respondidas. Bom, vamos chegar na parte principal aí, que é os exercícios que ela selecionou para prevenção das lesões nos corredores. Então vamos lá. Primeiro exercício, um exercício simples de ser executado, mas o mais importante é o posicionamento do corpo durante esse exercício. Primeira coisa, postura, sempre crescendo, como se quisesse tocar a cabeça no teto, as mãos na cintura. Ela só vai colocar a ponta do pé atrás do corpo e o calcanhar na frente. Mas o que é importante? Durante todo esse movimento não pode ter inclinação do tronco nem flexão do joelho que está em contato com o solo. O corpo tem que permanecer estável e só o membro que está fazendo o movimento balançando. Se você faz dessa forma, a solicitação do glúteo médio e mínimo, aí ela cresce. Se você usa estratégias para realizar esse movimento, aí você tem menor solicitação do glúteo médio, que nesse momento a gente não quer isso. A mesma coisa para esse segundo exercício, que é simplesmente tocar a ponta do pé no chão e a ponta do pé num objeto que está na frente. Ela usa um kettlebell, mas pode ser uma caixa, pode ser um degrau, pode ser qualquer outra coisa. Os mesmos cuidados do exercício anterior, solicitação dos músculos laterais do glúteo. Aqui a gente tem uma elevação pélvica, já é um exercício mais avançado, um exercício que exige mais força e controle do corpo para realizar, com bastante ativação aí dos músculos laterais. Então, na figura A, na de cima, a gente vê a pelve inclinada. Imagina ali na espinha ilíaca, como se fossem dois faróis, tá? Um embaixo e outro para frente. Eles têm que estar apontando para frente juntos, como na figura B. Então, a pessoa vai ficar fazendo esse movimento de inclinação da pelve. E aí você tem grande solicitação dos músculos laterais. Ponte. Aí vem um exemplo lá que a gente falou dos músculos bilaterais e unilaterais, né? Se a gente quer ter a solicitação dos músculos laterais, unilateral vai ter maior solicitação. Pode fazer bilateral, claro, você pode colocar bola suíça, pode colocar caixa, os pés no chão, fazer várias variações para ter ênfase no glúteo máximo, nos isquiotibiais, e é um ótimo exercício. Mas no caso, na parte do treino que você quer colocar para atingir os músculos laterais, aí o unilateral entra como uma excelente opção. Próximo exercício, será que alguém viu o post que a gente fez? Tem um post antigo aí, rola para cima, não é tão antigo assim, onde eu e a Marina estamos mostrando esse exercício com variações. Então lá tem todos os cuidados e variações desse movimento. Ela está em pé, com o joelho
levantado e apoiado na parede. Ela está encostada com aquele joelho na parede, empurrando a parede para o lado. E aí, consequentemente, tem a solicitação do glúteo médio e mínimo. Entra lá, dá uma olhada nesse vídeo para vocês verem aprofundo mais esse exercício. Ele é bem interessante de ser feito. Próximo, ostra. Exercício excelente aí para a gente fazer o fortalecimento dos músculos laterais do glúteo. E ele tem um componente bacana que é, além da abdução, a lateral da coxa, a rotação externa, que aciona mais ainda o glúteo médio nesse exercício. Vocês podem usar uma banda elástica ali ao redor dos joelhos, que dá um pouquinho mais de ênfase, um pouquinho mais de intensidade para o movimento. Pranchas laterais são ótimas. Esse exercício aí, eu acho que ela passou um pouquinho avançada, aí, que ela necessita da mão no chão. Certo, não conseguiu atingir a estabilidade que deveria, mas você tem uma opção, se o teu aluno ou você mesmo que está praticando é um pouco intenso, coloca a perna de baixo com o joelho apoiado, apoia o joelho, flexiona o joelho, diminui a alavanca e fica muito mais tranquilo de você manter o exercício estável. Lembrando, se você perde estabilidade, existe uma possibilidade grande de perder a ativação do glúteo médio e do glúteo mínimo, que é o que a gente está procurando nesse artigo, nesse vídeo. Próximo, a gente tem as elevações laterais aí, então afastamento da perna, isso aí quem é professor de ginástica deve ter um repertório muito grande. Não necessariamente precisa usar peso, somente com a sustentação da perna já tem uma solicitação. Uma dica interessante aqui é vocês manterem sempre o pé na linha do corpo, não deixar ele ir para frente, aí a gente perde um pouco da ativação do glúteo médio e a gente aumenta a ativação do tensor da face lata. Como a gente está querendo dar ênfase para o glúteo médio e mínimo, então mantém ele na linha do corpo ou um pouco atrás da linha do corpo. Okay? Aí vocês têm mais uma garantia maior de que está solicitando esses músculos. O tensor da face lata não é vilão, mas a gente está querendo fortalecer os glúteos, ok? Aqui um agachamento estilo skate, elas chamam skating squat, que eu gosto muito desse agachamento, porque ali ela está com o tronco bem inclinado. Eu acho que ela daria para projetar um pouquinho mais o joelho para frente e tirar um pouco dessa inclinação do tronco. Esse agachamento no lateral propicia um bom posicionamento da lombar, mais do que o agachamento com a perna para frente, que a gente chama do pistol, né, que é comumente conhecido. Você pode colocar um bloco, um step, qualquer coisa ali embaixo do joelho que está no ar, desce até tocar o joelho e retorna à posição superior. É um exercício bem bacana, com bastante solicitação de glúteo médio aí. As elevações na caixa, degrau, step, enfim, muito bacana. O importante, alinhamento da pelve. Pode ver ali que na figura B, ela está com os dois pés na mesma linha, né? E consequentemente a pelve também está na mesma linha, o que faz com que a solicitação dos músculos laterais seja maior. E para finalizar essa sequência, ela coloca um exercício bem difícil, que é o agachamento pistol, que eu acho muito interessante quando é feito com pequena amplitude. Essa amplitude que ela fez é muito grande, muito desafiadora para corredor, porque a gente encontra em vários corredores uma dificuldade de dorsiflexão no tornozelo devido à utilização da flexão plantar na corrida. Então existe aí uma relação. Para ele descer essa profundidade, ele vai ter que ter uma mobilidade muito boa. E se ele não tiver, ele vai ter que compensar, ou seja, levantar o calcanhar, aumentar as cargas no joelho, pode aumentar aí essa retificação lombar. Sim, é um movimento com muita compensação que não tem a necessidade. Caso a pessoa consiga, bem alinhada, com uma boa execução, tudo bem. Mas eu recomendo vocês iniciarem com pouca amplitude, colocando uma caixa, uma cadeira e tocando o glúteo, o bumbum e depois subindo. Depois vai progredindo a amplitude desse movimento, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela acompanhar o vídeo até aqui. Como vocês puderam ver, são exercícios sem uso de equipamentos, o que é muito legal. A gente tem aí uma possibilidade de fortalecimento, prevenir o nosso atleta, o nosso aluno para que faz corrida, que a gente pode fazer num parque, pode fazer em casa, pode fazer numa série de fatores, uma série de lugares que não necessita de muito equipamento, nem poucos acessórios.
tá certo? Mandem sugestões que a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, até a próxima.